Olá, eu sou Darlan Teles, artista orientador da linguagem de artes visuais da região centro-oeste de São Paulo. Este conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Oi, gente, vamos aí para mais um vídeo nesse nosso vocacional de artes visuais da região centro-oeste. Esse aqui é o nosso 8º vídeo. Vamos continuar então na nossa pesquisa sobre materiais disponíveis em casa, especialmente na cozinha. E aí algumas perguntas que eu estou me fazendo durante essas experiências e gostaria que vocês também experimentassem, porque é super interessante a gente pensar isso, né? A gente está muito acostumado a comprar os produtos direto e a gente já tem a cor definida, a gente já tem o material ali que foi testado, experimentado, e essa etapa meio que a gente pula na hora de produzir, né? É interessante também ter essa experiência anterior. Lembrando que a gente usa esses materiais normalmente na culinária, né? Alguns que a gente tem aqui e alguns até para tratamento médico, né? Tratamento mesmo, como que tem diversas outras propriedades esses materiais que a gente usa e eles têm uma cor específica. O que interessa para a gente é também essa cor, né? Essa possibilidade da gente conseguir extrair a cor. E já aí também uma outra pesquisa, né? Cada material a gente vai ter um jeito diferente de extrair essa cor. E eu tô meio que aprendendo aí junto, né? Pesquisando algumas coisas sobre quem já fez e vendo. Hoje mesmo eu vou trazer mais 2 materiais. Eu vou trazer hoje então a beterraba, né, que é uma raiz super usada na cozinha e vai dar um vermelho bem interessante, né? E também o feijão, né, que nem não imaginava que eu poderia conseguir a partir do feijão uma cor tão interessante, né, e conseguir produzir, né, fazer um desenho com ele. E aí o método interessante que é extrair isso a partir do caldo, né? Colocando de molho, né? Colocando ali por um tempo na água morna ou quente, a gente consegue extrair essa cor. E essa cor depois acrescentando, é necessário acrescentar um pouquinho de álcool, bem pouquinho, né? E um pouquinho também de vinagre, para que essa cor não se deteriore, né? Essa cor ela vai ficar suscetível aos micro-organismos, né? Como é uma coisa orgânica, é uma substância orgânica, ela vai ficar... ela vai ter a mesma durabilidade que dura um feijão, por exemplo, né? O feijão dura o quê? 3 dias? 2, 3 dias, né? No terceiro dia já está assim mais ou menos para consumo, né? Então a tinta também vai ser a mesma coisa, né? Então para a gente conseguir ampliar essa durabilidade, a gente precisa acrescentar o vinagre, né? Que vai conservar um pouquinho mais. Para beterraba também a mesma coisa, a gente precisa acrescentar um pouquinho de vinagre. Gotas de vinagre já são suficientes para a gente conseguir isso, né? E a pergunta que eu faço é: de onde vem a cor, né? Qual é a substância da cor? Quando a gente pensa em pintura, a gente dificilmente está pensando nessa questão orgânica, né? Porque ali a gente está construindo um material que não vai ser consumido imediatamente. É um produto que vai passar por décadas, né? Por décadas e algumas até por séculos. Então isso é um ingrediente interessante, um dos valores da arte, é essa questão temporal. Quando a gente está trabalhando aqui com isso, quando a gente está trabalhando com materiais que vão se perder em alguns dias ou meses, né? A gente está discutindo esse tempo, né? E a gente está um pouco falando sobre essa experiência que a gente está tendo de quase apocalipse, né? Onde a gente está contando os dias para sair dessa quarentena. Então a ideia é fazer esses desenhos e ver quanto tempo eles duram, né? Quanto tempo
Tem o registro deles, que é importante a gente fazer esse registro. Eu estou fazendo, estou registrando a partir de fotografia e alguns eu estou gravando os vídeos e eu estou deixando eles para ver como, se a gente consegue ver o processo deles, né? Quem sabe daqui a alguns meses a gente vai ver já que eles já estão se deteriorando. A ideia é essa mesmo, né? Trabalhar com o efêmero, trabalhar com a deteriorização. Quando a gente deterioração. Quando a gente escolhe os materiais, principalmente na arte contemporânea, né? Eu já tinha falado disso no vídeo anterior, a gente também ignora algumas outras coisas, né? São escolhas que a gente faz, são escolhas estéticas. E aqui a gente está escolhendo trabalhar com a ideia do efêmero, com a ideia da desmaterialização, embora ainda seja bem material, né? Porque a gente está ali, o material está meio que no processo, está meio que no experimento, só que depois que a obra é feita, a tendência é esse material se perder, né? Tanto que é uma grande questão dos museus que trabalham com arte moderna, né? A partir da arte moderna e contemporânea, que é com a conservação, né? Uma das funções do museu é lidar com a conservação dos materiais. E como lidar com o material que naturalmente ele vai se desfazer, né? Como trabalhar com material que é, por exemplo, impossível limpar, que é impossível tirar a sujeira, a poeira. Então, a gente está trabalhando com algumas questões que são do campo da arte, né? Uma delas é a conservação desse objeto artístico, o valor histórico, o valor atemporal e esse valor de esse valor de conservação. É claro que isso vai influenciar nos outros. Por exemplo, o valor de exposição, que também um trabalho ele é valorizado pelo tempo, pela quantidade de exposições. Quanto mais tempo do trabalho, mais ele poderá ser exposto, né? E aí, pensando na desmaterialização do trabalho, também na autoria, se a gente tem um trabalho em que ele vai sumir, a gente pode construir um protocolo para se refazer esse material toda vez que ele for exposto. Mas se o material ele tem a mão do artista, o estilo do artista, o traço, no caso que a gente está fazendo essas aquarelas, isso é praticamente impossível de ser feito de novo, né? Então a gente tem ali um material que realmente ele vai se desfazer. A ideia é essa, né? Como por exemplo tem uma obra do Cildo Meirelles que é um pãozinho com algodão dentro, né? Um pão com nuvem, ele chama um pão com nuvem. E esse pão, toda vez que ele é exposto, tem lá um protocolo, que você tem que colocar o pão, quando ele estraga, troca. Enfim, ele está trabalhando ali com o tempo, mas tem ali uma ilusão de que aquele pão está lá intacto. E não tem essa questão da deterioração ali do objeto, né? Essa aqui é a nossa paleta de cores de hoje. Todas essas cores foram feitas com materiais da cozinha. Então, na semana passada, a gente usou o açafrão, aqui a cúrcuma. Tá aqui a mesma mistura, só que essa aqui tá coada, então tá um pouco mais líquida. E aí a gente tem o acréscimo hoje da beterraba. Essa aqui a gente conseguiu de 3 formas diferentes, né? Tem essa aqui, que foi conseguido a partir do suco, depois de cozida, corta, aí deixa escorrer aquele suco, aí esse pouquinho de suco fica esse vermelho bem vivo. Aí a gente tem aqui um que é cozida, ela foi cozida e nesse tempo de cozimento ela escureceu um pouco. Então, porque também deixei queimar um pouquinho, então ela escureceu e fez um tom diferente. E aqui a gente tem o feijão, que é o nosso terceiro ingrediente. A ideia era conseguir um tom, um cinza meio azulado, um azul, então gerou um cinza meio azulado. Aí também de 2 formas diferentes, cozinhando o feijão e extraindo o caldo, ou então colocando água morna, nesse caso água morna para dar esse tom aqui, ou água mais quente. Quanto mais quente a água, mais escuro vai ficando o suco do feijão. E aí eu fiz algumas misturas aqui entre as cores para a paleta se multiplicar um pouquinho. Então aqui tem ó, um pouco
do amarelo da cúrcuma com um pouquinho de nada do vermelho da beterraba. E aqui a gente tem mais vermelho da beterraba. Então aí essas cores eu consegui essa paleta aqui. Então o interessante de a gente usar essas tintas é que a gente vai ter uma paleta diferente dessa que a gente tem no mercado, né? Então é um exercício a gente trabalhar com as cores que são diferentes e aí construir a partir daí.